O direito é dinâmico, assim como a sociedade. Mas como ele pode evoluir se algumas leis, alguns códigos que regulam a vida em sociedade foram feitos há mais de 70 anos? Como interpretar uma lei e o fato e ainda assim garantir a segurança jurídica de uma decisão? Esses são os principais temas do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Fernando Armando Ribeiro, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. É também doutor em Filosofia do Direito pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, professor da PUC Minas, de Hermenêutica e Teoria Geral do Estado. É pós-doutorado em Direito pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. E é magistrado há 4 anos e meio. Doutor Fernando, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, Orion. Nós teremos ainda também durante o programa os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje da Faculdade Milton Campos, me ajudarão a entrevistá-lo. E também o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas, doutor Fernando, o nosso assunto, então, é o direito, é a importância que ele tem para a sociedade, sim. E a gente imagina que ele é ou deveria ser dinâmico, assim como a sociedade, mas a gente sabe que ele tem desafios, como, por exemplo, na minha abertura eu citei que algumas leis, alguns códigos foram feitos há mais de 70 anos, apesar das promessas de reformas. Como lidar com isso? Orion, meus caros telespectadores, essa é, na verdade, uma das principais perguntas do direito nos tempos modernos, que realmente o direito foi feito, como você bem falou, para assegurar alguns princípios como a segurança jurídica, mas ao mesmo tempo ele deveria ser uma realidade que se adeque e que esteja caminhando juntamente com as mudanças e transformações sociais. Essa questão, ela que de certa forma, faz parte da formação desse direito moderno, portanto, uma questão que já surge há pelo menos 2 séculos atrás, e um pouco mais de 2 séculos, ela é, de fato, uma fórmula que tem se tentado resolver com várias equações. O problema que nós temos é que temos, de fato, que assegurar uma normatividade jurídica que, pela forma, garanta a liberdade contra o arbítrio, garanta a representatividade de quem a sustenta, a questão da legitimidade popular, e, ao mesmo tempo, tem de ser aberta e tem de ser atualizado o suficiente para não ficar aquém das convicções e dos valores dos tempos futuros. E essa questão entre tempo passado e tempo presente é, de fato, onde entra a grande questão, que é a interpretação. Ou seja, o magistrado, cabe ao juiz, ao julgar um conflito, adequar o espírito da lei, seja ela de qual tempo for, ao conflito de hoje. É o que a gente chama de interpretação. E na verdade, exatamente, essa pergunta, essa questão, ela já levanta uma série de indagações, porque a questão cabe sim ao Poder Judiciário fazer uma interpretação final do direito, mas quais seriam os limites e quais seriam as possibilidades dessa interpretação? Quando estaria ele sendo, na verdade, atualizador do pensamento dessas normas, ou quando estaria ele indo além, extrapolando, dos limites que uma semântica ou uma pragmática das normas comportem. Essa é uma questão bastante complexa. Aí entra naquele campo da segurança jurídica. Até que ponto que uma decisão que um determinado juiz deu e que um outro juiz poderia dar, baseado em influências pessoais da história de cada um, essa diferença traz uma insegurança jurídica. Sim, a segurança jurídica, ela deve ser concebida exatamente como um princípio, e é um princípio que foi construído, portanto, basilar no Estado de Direito. Mas a segurança jurídica, ela não pode sufocar a questão da justiça. E hoje nós vivemos tempos em que a preocupação retoma-se a ser uma preocupação com o direito justo. Por que eu digo hoje? Porque hoje nós vivemos um momento em que há uma superação de uma corrente jurídica que durante muito tempo vigiu, e é uma corrente muito importante, que foi a corrente do positivismo, que em última análise assentava-se sobre o primado quase absoluto da segurança jurídica. Quase que técnica. Quase que técnica, dentro da ideia bem forte de que a missão do intérprete talvez não seja assegurar outra coisa que não uma ordem e uma segurança. A letra fria da lei. Sim. Essa noção, inclusive, era bem explicitada por um célebre fato que aconteceu com um juiz norte-americano,
um dos grandes juízes norte-americanos, chamado Holmes, Oliver Holmes, que dizem que uma vez indo para a Suprema Corte para uma sessão de julgamento, ele deu carona para um aluno dele da universidade e ao deixar a carruagem, o aluno disse a ele, juiz Holmes, não se esqueça de fazer justiça. Né? E ele disse a frase em inglês, do justice, Mr. Justice. Faça justiça, senhor juiz, senhor ministro. E que ele ficou tão revoltado, tão angustiado com aquilo, que ele voltou a carruagem para dizer ao aluno, olha, essa não é minha função. O que seria, portanto, a função de um juiz, se não é fazer justiça? Nós vivemos muito tempo na história em que o primado da normatividade e o primado da segurança jurídica, eles não abriam muita brecha para compartilhar com outros princípios que são igualmente importantes para a estruturação do direito. E eu diria que essa corrente pós-positivista, que é uma corrente que no Brasil nós vivemos muito hoje, nos nossos dias, é uma corrente que se preocupa em tentar trazer a pergunta pela legitimidade, em trazer a pergunta pela justiça. Ou seja, seria possível que um direito se descomprometesse da questão da justiça? Nós sabemos que essa é uma pergunta que deve ser respondida negativamente. Um direito que se comprometa simplesmente com um artefato técnico, com um aparato normativo, ele corre o risco de abrir caminhos para um direito autocrático, um direito autoritário, um direito que se divorcia do próprio núcleo, do próprio eixo no qual ele deveria estar baseado. Ou seja, cumprir a lei, cumprir a Constituição, mas também não desconhecer a realidade na qual está se vivendo. Sim, claro. E não se desconsiderar também outros princípios que convivem com o princípio da segurança jurídica. Quais são, por exemplo? O princípio da justiça, o princípio da adequação das normas, o próprio princípio da atualização, que o direito deve respeitar. Muito bem, não vou fazer um pequeno intervalo, eu gostaria que no próximo bloco o senhor entrasse um pouco no campo da psicologia, ou quem sabe da filosofia do direito, para poder ajudar e facilitar esse trabalho do juiz na hora de interpretar uma lei e o fato que ele está julgando. A gente volta em instantes.